Boa noite. Ela está na linha de frente dos que lutam contra a discriminação racial no Brasil e acaba de se tornar a primeira mulher negra a ocupar um cargo na diplomacia brasileira. O Roda Viva entrevista esta noite a arquiteta e antropóloga Dulce Maria Pereira. Ela já se colocava na discussão das questões nacionais nos anos 80 e foi aqui na TV Cultura. Além de outros programas, Dulce apresentou o Constituinte 87, uma mesa de debate sobre os principais temas ligados à reforma da Constituição. Nos anos seguintes, ampliou sua atuação política, participando de movimentos de defesa dos direitos humanos. Chegou à presidência da Fundação Cultural Palmares, entidade voltada à defesa dos direitos da população negra no Brasil. Nos últimos anos, também se tornou coordenadora de programas que envolvem parcerias entre sociedade e governo na área social. Em julho deste ano, Dulce Maria Pereira foi escolhida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso para assumir a Secretaria Executiva da CPLP, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. No discurso de posse, a reafirmação de um objetivo: buscar a integração política, econômica, social, cultural, científica e jurídica entre os 7 países que falam português e tentam se unir através dessa comunidade: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Para entrevistar Dulce Maria Pereira, nós convidamos a jornalista Tereza Cruvinel, colunista de política do jornal o Globo, a socióloga Fátima Pacheco Jordão, especialista em pesquisa de opinião pública e integrante do Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo, a jornalista Maria Amélia Rocha Lopes, editora do Caderno de TV do Jornal da Tarde, a jornalista Norma Cury, colaboradora do jornal O Estado de São Paulo, o jornalista Alfredo Prado, correspondente da agência Lusa no Brasil, a historiadora Cidinha da Silva, presidente do Gueledés, Instituto da Mulher Negra, e o jornalista e escritor Eduardo de Oliveira, presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. E o programa de hoje está gravado, portanto, não permite a participação dos telespectadores. Boa noite, Dulce. Boa noite, é um privilégio estar aqui no Roda Viva. Eu queria que você começasse explicando o cargo que você vai assumir na diplomacia e o que é que significa essa sua nomeação para a Secretaria Executiva da CPLP, né? A Comissão dos Países de Língua Portuguesa. É comissão? É na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, exatamente. Olha, é um cargo importante principalmente pela quantidade de tarefas que existem a ser cumpridas, não é? A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa congrega países em 3 continentes e certamente com a presença do Timor, que em breve se incorporará, congregará países em 4 continentes, países que têm problemas e, ao mesmo tempo, imensas possibilidades, mas principalmente muita necessidade de intercâmbio, necessidade de convívio. E ainda a própria CPLP, por ser uma instituição multilateral relativamente nova, acabou não se firmando no conjunto das outras instituições multilaterais como uma instituição política e, sobretudo, que tenha voz, de fato, no que diz respeito às relações econômicas em todo o mundo. Você vê que tanto assim que eu acabei confundindo comissão com comunidade. Exatamente, né? Exatamente, com certeza. Então, é uma tarefa importante, agora não é uma tarefa só apenas para a secretária executiva da CPLP. É uma tarefa para os governos, para os 7, daqui a pouco 8 governos. Os presidentes têm peso muito grande nos trabalhos da CPLP. E, além disso, é uma tarefa para os povos dos nossos países. Sem dúvida alguma, um desafio extraordinário para o Brasil, porque significará também uma oportunidade para o Brasil de trabalhar nessa instituição multilateral a partir da realidade dos países africanos de língua portuguesa, do Timor, da parceria com Portugal e da sua própria realidade interna. Então, Dulce, é uma tarefa. Eu queria te perguntar... Podia chamá-la de você, a partir do fato de sermos, inclusive, companheiras da mesma geração da Universidade de Brasília. Língua, todos nós sabemos, língua é poder, e nenhum exemplo melhor do que isso é o predomínio do inglês no mundo hoje como tradução do poder unipolar dos Estados Unidos. Exatamente contra este poder unipolar dos Estados Unidos é que os países e as regiões têm procurado se organizar em blocos econômicos, em blocos regionais. E o melhor exemplo disso é também a União Europeia e as associações que a União Europeia busca, inclusive este acordo que estamos negociando com o Mercosul.
Eu lhe pergunto, um organismo multilateral, como a CPLP, baseado na língua, na identidade, e, inclusive na identidade étnica e cultural, que papel pode jogar na globalização se os 7 países que o integram têm economias tão diferentes que dificultam trocas, que não permite, por exemplo, uma pressão efetiva no jogo das trocas no jogo internacional da economia? Que papel joga a CPLP na economia globalizada? Tereza, acho que essa pergunta fala muito, inclusive, da própria realidade da nossa geração, não é? Porque a globalização, ao mesmo tempo que, sem dúvida alguma, dificulta a realidade para países como esses 7 países, os 8 da CPLP, também cria imensas oportunidades. Primeiro, oportunidades de tentar separar o que são as dificuldades do que são as nossas possibilidades. As possibilidades são muitas, principalmente se nós conseguirmos lidar com o fato de, se conseguirmos encerrar a guerra em Angola, que é fundamental. Angola é um país extremamente rico, é um país extremamente promissor e que depende muito, principalmente, do fim dessa guerra. O próprio fato da CPLP, como bloco, negociar e interferir para o fim da guerra, será eu tenho certeza que já dará à CPLP um status muito mais importante do que ela tem tido até hoje. Acho que essa é uma prioridade, sem dúvida alguma. Além disso, fazer valer o poder da língua. O português é uma língua muito mais falada do que outras que têm o espaço, inclusive, nas Nações Unidas, e, no entanto, é desqualificada à medida que a própria CPLP não se impôs como instituição multilateral de concertação. Além disso, a globalização permite outras avaliações no que diz respeito à importância mesmo. Veja bem, a CPLP congrega países de continentes diferentes. Os países da CPLP estão tanto nas instituições africanas, quanto nas americanas e latino-americanas, e ainda agora com a entrada do Timor na Ásia, e Portugal, que ocupa um papel importante, que inclusive foi presidente da União Europeia até há pouco. Então, essas são vantagens que a CPLP precisa explorar, inclusive participando das grandes instituições de concertação. É fundamental que a CPLP participe, por exemplo, agora, da Cúpula do Milênio. Não faz sentido que não esteja presente a CPLP, que a CPLP não tenha ainda participado. Mas na hora da Cúpula do Milênio, o Brasil vai como Mercosul ou vai como CPLP? Com certeza vai como Mercosul. Veja bem, mas se a CPLP conseguir criar uma sinergia e, ao mesmo tempo, conseguir defender interesses que são comuns, a CPLP irá como CPLP, como vai a União Europeia também, e como vai, por exemplo, o Mercosul, onde existem diferenças. O problema não é tanto em que bloco está cada país, mas como a CPLP deve se articular e se organizar para ter voz própria e para conseguir representar o que é interesse comum desses países. Dulce, eu queria perguntar uma coisa. O Brasil sempre foi muito distante dos outros países de língua portuguesa. Angola, até fisicamente. Até fisicamente, mas também por outros lados, né? Nunca se interessou por Timor, quer dizer, nunca nem soube o que era. Qual é o mecanismo que a CPLP pode utilizar para que a gente comece a formar uma comunidade real? E se você acha que isso é possível? Olha, eu acho que é possível. Eu tive essa certeza na reunião de cúpula dos presidentes dos países da CPLP. Primeiro, é importante que os presidentes consigam se falar entre si com mais frequência. Então, uma das medidas a ser tomadas é justamente assegurar um mecanismo de consulta permanente entre os presidentes e aí também com a própria Secretaria Executiva da CPLP. E, certamente, a cooperação multilateral. O problema é que, hoje, o que acontece é que, em geral, a cooperação não é que ela aconteça apenas de forma bilateral quando acontece. É que mesmo a cooperação bilateral pode acontecer a partir dos interesses dos conceitos multilaterais. Não é o que acontece hoje. Eu entendo que uma das decisões já tomada agora na reunião de cúpula dos presidentes, que é fazer caminhar os institutos que estão sendo estruturados, essa decisão sendo tomada de forma comum, mesmo que os institutos estejam, um deles no Cabo Verde, o outro em Angola e o novo em Moçambique, já há aí uma predisposição ao trabalho comum. Então, é importante que a cooperação multilateral consolide as relações. Aliás, povos que não fazem negócio, que não produzem cultura em parceria, são povos que não têm mesmo capacidade de dialogar e nem mesmo de definir os seus interesses comuns. Sem dúvida, há muito em comum entre os países da CPLP. E do ponto de vista, Dulce, de movimentos sociais, você é uma pessoa muito articulada, tanto na questão do movimento de mulheres quanto do movimento negro. Você vem de uma atividade governamental na Fundação
Palmares nessa direção, e eu pergunto como é que você vê as possibilidades de relacionamento do ponto de vista dos movimentos sociais, sobretudo mulheres e negros, neste espaço que, também como econômico, tem uma relação norte-sul. Quer dizer, é um movimento internacionalista, mas muito referenciado pelo primeiro mundo, Estados Unidos, etc. Você vê possibilidade de uma articulação de movimento étnico e movimento de gênero, movimento feminista, por exemplo, neste novo espaço que você está operando? Fátima, sem dúvida alguma. Eu acho que você é uma das pessoas que há muitos anos investe, por exemplo, em relações adequadas com a África e com outros lugares do mundo, né? E você sabe que não apenas há possibilidade, como há necessidade. Até mesmo para que os estados, sobretudo os estados africanos, e para que o Brasil também tenha os processos de democracia aprofundados, é importante essa relação entre os povos, entre as sociedades desses países. Eu vejo com grande esperança, e principalmente a partir do encontro que fizemos na Bahia, encontro de mulheres dos países de língua portuguesa, um relacionamento estreito e a organização de projetos comuns entre as mulheres. Além do mais, para os diferentes grupos humanos, é extremamente importante conseguir lidar com a nossa diversidade. Veja bem, e eu não falo só de africanos e de afrodescendentes. Essa é uma relação importante, precisa ser consolidada. Eu vejo com grande esperança e com muito otimismo o interesse que já há, inclusive, na construção de processos comuns. Agora, eu falo de todos os povos que compõem essa coxa de retalhos, que são os países da CPLP. Veja bem, nós somos todos países que têm populações importantes, imigrantes em outros locais do planeta. E, em geral, populações que têm uma baixíssima autoestima, que têm baixa autoestima porque a sua própria referência cultural de origem é desqualificada. Então, a CPLP deve ser uma instância de promoção do intercâmbio entre as pessoas, para que essa autoestima dos lusófonos seja muito mais próxima da nossa realidade, da nossa própria história como povos. É claro que a gente tem histórias extremamente perversas, mas também histórias extremamente ricas, e eu diria que, principalmente, o que se coloca para o futuro e é presente no debate feito em todos esses países, é principalmente a necessidade do aprofundamento da relação entre Estado e sociedade, a construção de estados que sejam estados de fato que incluam o conjunto dos seus cidadãos e que criem oportunidade para esses cidadãos todos. E, além disso, o que se sente em todos esses grupos é que várias das soluções encontradas nos nossos diversos países são aplicáveis ao conjunto dos povos lusófonos. Então, essa é uma questão importante. E eu gostaria de dizer que é fundamental para o Brasil. Não é? O Brasil lidará de forma muito mais adequada com a sua identidade à medida que conviver melhor e que os povos todos que compõem o Brasil, né, as pessoas todas de várias origens que compõem essa nossa realidade cultural, tenha condições de conviver com os vários povos que compõem os países africanos de língua portuguesa, e certamente Portugal é um país importante e fundamental para o nosso convívio. E agora o Timor, não é? Eu vejo os problemas do Timor como problemas comuns a todos os nossos países, de fato. Então, eu acho que nós temos grandes oportunidades a partir desse intercâmbio. Dulce, mas é um problemão aqui no Brasil, que é um país que tem vergonha da cor e tem vergonha da própria língua. Acho que é uma tarefa... Olha, eu acho que é uma tarefa. Agora, veja bem, é muito interessante, Norma, que a questão da identidade hoje é um problema gritante em todos os países, e é no Brasil também, porque ter vergonha de si próprio significa não interferir nos processos políticos e nos processos econômicos a partir de toda a sua vitalidade. E eu acho que é uma mudança no Brasil, né? Primeiro, há uma mudança a partir da voz poderosa dos movimentos sociais e principalmente do movimento negro. O movimento negro, eu diria que é um movimento que mais construiu mudanças estruturais nesse final de século. Então, essa é uma mudança muito importante. Além disso, o Estado brasileiro, principalmente a partir dessa motivação, não é? E principalmente das cobranças, está se transformando de forma muito interessante. Nem sabe o quanto está se transformando. E certamente não está avaliando a nova cultura que deve ser produzida, a nova cultura de desenvolvimento que deve ser produzida. Mas o Estado brasileiro rompeu com a política estruturada, organizada, que era, primeiro, que tinha por objetivo fazer com que a nação se tornasse uma nação branca. Não é? É inviável hoje e não passa mais, de forma alguma, pelas estruturas de Estado,
a necessidade ou sequer a avaliação de que seja possível construir essa realidade. Por outro lado, o Estado brasileiro entende hoje, eu digo o Estado de uma forma geral, eu falo dos poderes todos, né, e das pessoas que gerenciam o Estado hoje, entendem que é impossível assegurar o desenvolvimento no nosso país se os vários grupos humanos não forem considerados a partir da sua própria cultura, se não forem respeitados e se nós não valorizarmos a nossa diversidade. Então, não há saída, não há saída. A única saída hoje é valorizar essa rica síntese que nós produzimos aqui. Dulce, numa recente entrevista à agência Lusa, a doutora Dulce Pereira admitiu que o Brasil, apesar da ideia de criação, do projeto de criação da CPLP, ter partido de um brasileiro, nomeadamente do ex-embaixador José Aparecido de Oliveira, que o Estado brasileiro pouco empenho teve na CPLP, na sua dinamização, que tem sido mais retórico do que prático. No entanto, disse que tinha aceitado o convite do presidente Fernando Henrique Cardoso, que lhe garantiu apoio para essa sua missão. Em termos práticos, que garantias é que tem de um empenho, de uma participação diferente da CPLP, do Brasil, na CPLP? E quando me refiro a empenho, e a participação, refiro-me à participação em projetos concretos, à participação financeira, a uma nova estratégia política da política externa do Brasil. Certamente. Olha, primeiro, vale a pena dizer que o embaixador José Aparecido é um homem de extrema visão e que, ao criar a CPLP, ele soube plantar sementes muito profundas no Brasil. Ele soube fazer com que muitas vozes e com que muitas pessoas se engajassem e vissem nesse projeto a sua importância. E, embora não tenha havido as ações do Brasil não tenham sido ações muito mais proativas, eu diria que, em momento nenhum, a ideia da CPLP, da importância da CPLP, tivesse totalmente deixado de existir no país. O presidente Fernando Henrique Cardoso, desde 96, quando esteve no momento de criação, não é, da própria CPLP, afirmou que considerava importante esse espaço geopolítico. Não é? No entanto, hoje, Dulce, o embaixador José Aparecido só não foi nomeado por problemas de relacionamento com Itamaraty, picuinhas com Itamaraty. Ele não era de carreira e ele tinha muita autonomia política. Você não receia que em algum momento o Itamaraty te puxe o tapete? Olha, bem, eu não sou de carreira e eu tenho, acho que, uma extrema autonomia política hoje. Eu não receio. Eu acho que esse momento é um outro momento. O Ministério das Relações Exteriores hoje... Absorveu a ideia da CPLP? Certamente, e está comprometido com a CPLP, até porque eu diria que, em vários momentos, a Fundação Cultural Palmares e eu como presidente da Fundação Cultural Palmares, nós fomos chamados, como outros órgãos de governo, a criar no Brasil muito mais interesse pela CPLP. As manifestações concretas hoje não são apenas aquelas que se materializam em recursos a uma decisão de um maior aporte de recursos da CPLP, como também eu tenho podido contar com uma equipe que eu escolhi no Ministério das Relações Exteriores. Além disso, contar com a compreensão de que, embora o Brasil deva atuar de forma muito mais dinâmica na CPLP, vai atuar em um organismo de concertação multilateral. Portanto, o investimento do Brasil não significa única e exclusivamente levar para dentro da CPLP a política do Brasil para a CPLP, mas construir consensos. Eu entendo que, principalmente nessa discussão tão honesta, esteja aí colocado a intenção objetiva do Brasil de contribuir e uma compreensão da importância da CPLP. Eu gostaria de dizer, além do mais, que seria tolo de qualquer dirigente, em qualquer país, em qualquer um dos países da CPLP, não perceber a sua importância nesse momento de globalização. Eu pergunto, qual é a instituição de concertação multilateral que congrega países de vários continentes e que tem a possibilidade de ter um papel estratégico, inclusive, na discussão de problemas que são fundamentais para os nossos povos? A gente acaba de ver a discussão sobre a questão da dívida externa. Quando agora o Brasil perdoou a dívida externa, 95% da dívida externa de Moçambique, aumentando, inclusive, a nossa própria dívida, está colocada aí, eu acredito, uma disposição muito séria de fazer política, de fato, de acordo com os interesses da CPLP. Então, eu confio de forma muito
real. E eu acho que o presidente Fernando Henrique Cardoso e o ministro Lampreia jamais convidariam alguém com o meu perfil, e eu diria que com a autonomia que eu tenho hoje, para fazer esse trabalho e principalmente me chamando mesmo a fazer esse trabalho com todo o dinamismo e aglutinando o maior número possível de pessoas da sociedade brasileira, se não houvesse uma intenção honesta do Brasil de participar. Além disso, criamos uma comissão também que trabalhará sob a coordenação do embaixador Ivan Canabrava, uma comissão que tem a tarefa de potencializar as ações e os conhecimentos sobre a CPLP no Brasil. Então, eu acho que aí está colocada já uma intenção honesta do Brasil de fazer com que a CPLP avance e de participar de forma muito dinâmica da CPLP. Dulce, por favor, eu gostaria de fazer 2 perguntas a você, como presidenta do Comitê Preparatório à Conferência Mundial contra o Racismo, ano que vem na África do Sul. No dia 3 de maio passado, em Genebra, o governo brasileiro renunciou à sua oferta de candidatura para a realização da Conferência Regional das Américas, preparatória à Conferência Mundial. No dia 7 de junho, nós participamos conjuntamente, também com o ministro Marco Antônio Diniz Brandão, de uma audiência pública na Câmara dos Deputados, que tratava da Conferência Mundial contra o Racismo, e um dos temas que nós discutimos lá, um dos subtemas, foi o fato de o Brasil, que é signatário da Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, o Brasil é signatário desde 1968, o Brasil não assinou o artigo 14, que é o artigo que permite a entrega de petições, né, ao Comitê pela Eliminação da Discriminação Racial, e também a entrada, é o artigo 14 que permite a entrada do comitê nos países que entregam as petições para investigar os casos, né? E naquele momento, você e o ministro Marco Antônio Diniz Brandão nos diziam que o Brasil está a caminho de ratificar esse artigo. Então, essa é a primeira pergunta. Eu gostaria de saber de você a quantas anda esse encaminhamento. Aliás, essa é a segunda pergunta. A primeira é realmente um estranhamento, já que o Brasil é um dos países, né, que assinou e que ratificou a Convenção desde 1968, por que até hoje o artigo 14 não foi assinado e ratificado? E a quantas anda o processo para que isso seja feito? Olha, essa é uma pergunta muito interessante. Eu só queria dizer o seguinte, eu não sou mais a presidenta do Comitê Brasileiro. Seria inviável conseguir ser secretária executiva da CPLP e, ao mesmo tempo, presidir o Comitê Brasileiro. Nós estamos fazendo uma divisão de trabalho. A proposta que nós temos feito é que o embaixador Saboia, que é o secretário de Direitos Humanos, assuma a presidência do Comitê Brasileiro e, certamente, ele o fará com a qualidade que poucas pessoas fariam. E estamos tratando de conduzir, principalmente, uma série de pré-conferências que tratam especificamente da questão da cultura do desenvolvimento no Brasil, de forma a garantir conteúdo para o documento brasileiro e, além disso, a começar a criar, principalmente no Executivo, uma discussão mais honesta sobre a questão do racismo e formas específicas de conseguir combater, de fato, o racismo. Não é? Então, é um desafio muito interessante, muito rico, que eu considero extremamente importante. Eu tenho uma avaliação sobre a questão da não assinatura, do Brasil não ter ratificado ainda a Convenção. Primeiro, é claro que muitos países não assinam. Segundo, o Brasil, em muitos momentos, assinou e ratificou vários acordos e o cumprimento desses acordos, a gente sabe, tem sido muito lento quando há alguma consideração pelos acordos. Além disso, foi um outro momento político. A impressão que eu tenho e o que eu pude pesquisar até agora é que ficou quase que escondido, porque eu me lembro o dia em que o movimento negro entregou ao embaixador Walter Franco o documento questionando, inclusive, a não ratificação, houve uma surpresa geral, inclusive, e houve uma procura, e todo mundo queria saber, afinal de contas, o que é isso que não assinamos. Então, o que eu lhe diria é que há em construção uma data visível, uma data, inclusive, que seja dada essa satisfação à altura, principalmente para o movimento negro, com a ratificação do acordo. Queria, Dulce, saber o seguinte, como é que você que teve uma passagem brilhante, a única mulher a compor realmente a direção maior da Fundação Palmares, a Fundação Cultural Palmares,
por lá passaram brilhantes antecessores, como Carlos Moura, fundador, Adão Ventura, mineiro, poeta, Joel Rufini, que todos nós respeitamos e admiramos, e agora você. Eu gostaria de saber como é que ficaria realmente esse trabalho, para dar continuidade nesse trabalho que você desenvolveu e, ao mesmo tempo, poder relatar rapidamente quais são os pontos básicos e fundamentais que você acha dessa gestão de 6 anos. Não, de quase 4 anos. De quase 4 anos, porque você veja passou. Bem, não há descontinuidade, não há ruptura nenhuma. Não há descontinuidade, é uma decisão, inclusive, não só do ministro da Cultura, como também do presidente. Agora, além disso, eu diria que esses anos foram anos muito interessantes. Primeiro, porque eu aprendi muito. Aprendi muito no que diz respeito aos limites da cultura administrativa para lidar com as questões que não são aquelas tradicionalmente lidadas, com as quais o Estado lide no dia a dia. Aprendi muito ao entender as dificuldades que existem, mesmo quando há boa intenção, principalmente no Executivo, até mesmo no Legislativo, para tratar da questão racial. Consegui entender o estrago extraordinário que o mito da democracia racial, como opção do Estado brasileiro, fez para todos nós, mas principalmente consigo hoje ter uma visão muito precisa das possibilidades, principalmente sendo a população brasileira como dependendo tanto das decisões do Estado, das decisões do governo, das decisões do Executivo, não é? Que as possibilidades para a superação do racismo no Brasil são muito maiores, eu vejo, até mesmo do que as dificuldades. Agora, é preciso, principalmente, que o governo, que o Executivo seja muito proativo. E, então, eu diria que nós estamos entrando em uma nova fase, uma fase muito mais proativa. Eu tive a oportunidade, com uma equipe extraordinária, e certamente também a partir da pressão dos movimentos negros, de entregar hoje uma quantidade de terra para as populações quilombolas que chega à área de uma Bélgica. Quer dizer, é muito significativo. Não é? Na verdade, cumprir parte da história atrasada do Brasil, que deveria ter acontecido ainda antes da abolição, ou no processo de abolição, ou pelo menos no início da República. Não é? Agora, tenho certeza também que o atual sistema político não permite uma participação maior da população negra. Tenho certeza que é preciso um trabalho quase que cotidiano, mesmo com os dirigentes de Estado, para que aquela vergonha que a Norma disse da nossa negritude, das nossas africanidades, não se consolide simplesmente em posturas muito superficiais ou hipócritas, para que a gente não vá fundo nos problemas. Não é? E, além do mais, eu acho que esse é um momento da nação brasileira interferir de fato e fazer com que o Estado seja o Estado mais cidadão, e ele não pode ser o Estado cidadão se não incluir a população negra. Não é? Agora, também acho que é muito importante que mais e mais as pessoas no dia a dia se preocupem com as ações de Estado. Por exemplo, a execução do orçamento da União. Não é? Como e essa é uma discussão, alguns de nós falávamos disso há muitos anos atrás, não é? Mas por exemplo, como é que nós podemos consolidar um avanço da população negra, uma melhor inclusão da população negra, da população indígena no processo de desenvolvimento, se não houver um investimento real, inclusive, dos recursos públicos para que isso aconteça? Não é? Agora, sei também que a gente precisa ter muitas pessoas conscientes e com muita paciência para investir no trabalho cotidiano do Executivo. É muito importante. Dulce, eu queria pedir um instantinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos daqui a instantes. Até já. Estamos de volta com Roda Viva, que esta noite entrevista a antropóloga e arquiteta Dulce Maria Pereira, a nova secretária executiva da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa e a primeira mulher negra a ocupar um cargo na diplomacia brasileira. Dulce, você falou aí no primeiro bloco de 2 assuntos, que é a questão da CPLP e a questão do racismo. Eu tenho a impressão que para a grande maioria da população, e até para quem está nos assistindo, é muito mais fácil entender o racismo do que a história da CPLP. E cito um exemplo prático. Não existe qualquer tipo de iniciativa ou qualquer tipo de estímulo para que os brasileiros conheçam outros países da comunidade de países da língua portuguesa. Quer dizer, na hora de
de um filho de classe média, por exemplo, escolher para onde ele vai passar as férias, onde vai fazer o seu intercâmbio, onde vai estudar fora do Brasil, jamais vai passar pela cabeça dele estudar ou conhecer um país que fale a língua portuguesa. Não acha que isso dificulta muito? Quer dizer, eu acho que você está com uma visão super otimista da tua tarefa e imagino que essa é a primeira condição para que a tarefa dê certo. Mas eu vejo a coisa um pouco mais complicada. Eu vejo que o traço de união entre esses países tão distantes é muito vago, não é? Veja bem, Marco, eu sou muito otimista no que diz respeito à concertação política. Eu acho que o intercâmbio cultural será feito muito mais a médio prazo, justamente pelo que você disse. Primeiro, pelos preconceitos, não é? De lado a lado. Segundo, pelas extraordinárias expectativas que existem, inclusive em relação ao Brasil. Porque, veja bem, se as pessoas não, se o brasileiro não vai para os outros países de língua portuguesa, o Brasil está no imaginário da grande maioria dos países, principalmente dos países africanos. Além do mais, eu acho que durante muitos anos, a CPLP, ou durante os anos de CPLP, a CPLP funcionou mais ou menos no modelo de 5+2, quer dizer, Portugal, Brasil e os outros países. Essa é uma mudança que precisa ocorrer. É uma mudança cultural, inclusive uma mudança de uma nova cultura de instituição. Eu sou muito entusiasmada pelo extraordinário desafio. Eu espero que os resultados estejam à altura do desafio, inclusive. É importante que se dê a conhecer melhor as possibilidades dos países. Agora, é fato também que é muito difícil alguém pensar em ir a Angola, visitar um país em estado de guerra. É verdade, não é? Nós precisamos acabar, por exemplo, com a guerra de Angola. Eu conheci a ilha de Luanda no momento de Angola em paz e amo aquele país. A última vez que eu fui a Angola, agora eu não reconhecia sequer a minha paixão por aquele espaço do mundo tão parecido e tão diferente ao mesmo tempo da nossa realidade. Portugal, quanto é que de fato nós conhecemos de Portugal? E esse Portugal contemporâneo, moderno, é extremamente interessante, não é? Quanto mais se conhece de Portugal nesses momentos, dos processos internos de Portugal, certamente temos muitas razões para nos apaixonarmos por aquele país. Inclusive pela forma como os portugueses hoje lidam com a própria história de colonização. Eu acho que essa é uma lição importante para todos nós. Moçambique é um país extraordinário. Não é? O Cabo Verde, conhecer, por exemplo, lindo. Cabo Verde é um país belíssimo. Agora, para que essa realidade seja conhecida, São Tomé, Guiné-Bissau, que é um outro país extremamente interessante, não é? E o Timor, você esteve no Timor, você sabe, não é? Eu conheço um pouco da arte do Timor-Leste de alguns anos atrás, uma arte belíssima, que eu nem sei se existe ainda. Então, eu acho que essa é parte do desafio, fazer com que os povos se conheçam. E uma das formas dos povos se conhecerem é através da cooperação e do intercâmbio. Eu não acredito que o turismo, por exemplo, possa ser considerado imediatamente, mas eu tenho certeza que o intercâmbio e a cooperação podem e devem ser instrumentos de diálogo entre os países. Dulce, finalmente vou fazer uma pergunta para você, Dulce. É porque os nossos longos anos de convivência... Longos anos de convivência, nos reencontramos hoje com muito prazer. Dulce, duas coisas diferentes que eu queria falar, mas eu queria começar pelo seguinte. Eu vi recentemente uma reportagem sobre os primeiros resultados do censo no Brasil e era especificamente com relação a Salvador, ao estado da Bahia, que na nossa memória afetiva, nas lembranças que a gente tem, na imagem que a gente tem da Bahia, talvez seja o estado mais negro do Brasil. Aí, primeiros resultados do censo, 15% se consideram negros, quando a gente sabe que a realidade não é essa. Então, a minha pergunta é a seguinte: será que os movimentos negros estão realmente falando, cativando essa população, convencendo esse povo todo de que realmente são negros e que devem assumir essa negritude? Quer dizer, eles estão sendo eficientes o suficiente? Pelo resultado do censo, não. Eu queria que você falasse sobre isso. É muito interessante isso. Eu acho que o movimento negro no Brasil é um movimento que faz muito mais do que pode com os recursos que tem. Se a gente for pensar, não é, e avaliar, é o movimento mais antigo da história do Brasil. E, ao mesmo tempo, que sempre teve que sobreviver às suas próprias custas e vindo de uma população extremamente fragmentada. É uma população, inclusive, que é ensinada a não se organizar. Não é? É ensinada a se organizar no núcleo familiar, a criar relações profundas no núcleo familiar, mas, em geral, foi quase que imposta
a desagregação da população negra como grupo político, por exemplo. Não é? Então, eu acho que o movimento negro tem feito muito. Eu acho que não é bem o movimento negro que não tem feito a sua parte. O Estado é muito tímido, tem sido muito pouco proativo no sentido de fazer a sua parte. Eu diria que começa a fazer. Agora, também a gente vive uma história, até 95, não é? Lembremos-nos que era crime alguém dizer que o Brasil não é uma democracia racial. Era considerado antinacionalismo, era considerado, de alguma forma, era uma ofensa e, além do mais, era considerado radicalismo primário, etc. Então, é muito recente essa nova postura. Dentro dessa nova postura, me dá uma parte. Você disse, numa outra resposta, que o Estado brasileiro quebrou, fez uma ruptura com o ideário do embranquecimento racial brasileiro. O movimento negro, ela aponta... Uma ruptura teórica. Ainda não... Uma ideologia. Exatamente. Né? Ela aponta a timidez dos movimentos negros e ainda a vergonha de ser negro. Os dados dizem que, alguns dados, por exemplo, segundo o IBGE, os negros são 44% da população, ocupam 5% das vagas nas universidades. Entre os 20% mais pobres da população, 69% são negros, dados também do IBGE. Ainda o IPEA tem um estudo recente que me impressionou muito. Uma mulher negra ganha 46% do que ganha uma mulher branca no mesmo ofício. Dos desempregados de São Paulo, 22% são negros, 16% são brancos. Eu não sou boa de estatística, não vou ficar esticando mais números. Sendo essa a realidade, por que o Brasil hesita, por que o Estado hesita em discutir a política de cotas? Cotas para os negros nas universidades, no mercado de trabalho, em acessos gerais aos serviços do Estado. Você é dos que acham que isso não funcionaria no Brasil? Bem, eu acho que as cotas são mecanismos absolutamente artificiais que devem ser aplicadas no bojo de uma política de combate ao racismo ou de superação das desigualdades. Eu acho que as cotas são importantes. Eu não estou desqualificando as cotas. Eu acho que cota não é política. Eu não acho que a gente possa falar em política de cotas. Eu acho que a gente pode falar em políticas de inclusão. Eu não gosto do nome de política de ação afirmativa, porque eu acho que a gente se referencia basicamente no modelo dos Estados Unidos. Agora, políticas para a superação da desigualdade, o Brasil precisa fazer. O fato é, eu diria honestamente... Mas cota é um tipo de política. Eu acho que as cotas são instrumentos de uma política. Agora, não adianta só fazer as cotas, colocar pessoas na universidade, as pessoas vão ter que romper, inclusive, com as suas referências humanas e culturais. Um estudante negro, eu sei o que vivia eu, por exemplo, na universidade, e todos os outros. Um estudante negro na universidade, ele tem que romper com a sua família, ele esconde a sua mãe, esconde o seu pai, e tem que romper, inclusive, com a sua história, o que é absurdo. Que absurdo. Uma criança negra que entra na escola, hoje, ela é, no momento que ela entra na escola, vulnerável ao racismo e vulnerável, inclusive, à desestruturação emocional e psicológica, porque se você entra na escola, primeira coisa que você ouve, olha, ou seu cara de urubu, ou cabelo de bombril, ou sei lá o que, de uma forma desqualificatória, a tua estrutura emocional começa ali a ser demolida. Então, o fato é que a gente tem que ir muito além das cotas. A gente precisa ter políticas que permitam, de fato, criar uma nova cultura, não só administrativa, nova cultura do desenvolvimento, nova cultura da educação, nova cultura da saúde. Dulce, dentro disso tudo, você carrega duas minorias, né? Você é mulher e negra nesse país, com esses números que a Tereza falou. Como é que você chegou lá, hein? Olha, duas maiorias distantes do poder, não é? Eu várias vezes me pergunto, eu venho de uma família pobre, de uma extrema dignidade, agora uma família que sempre soube se cuidar muito bem, afetivamente, respeitar os limites dos outros, principalmente da família, mas principalmente maximizar as potencialidades. Eu sou a filha mais velha de uma família muito preocupada com a contribuição que a gente tem que dar para o universo. Eu acho que isso me ajudou muito. Além do mais, eu me considero extremamente privilegiada. Eu tenho tido referências muito importantes. Eu vendo aqui a Fátima, por exemplo, eu fico emocionada. Fernando Pacheco Jordão foi uma das pessoas que me escolheu num determinado momento de grande dúvida profissional, para que eu fizesse, na verdade, um trabalho que não era bem o que eu vinha fazendo e que apostou na minha possibilidade. Então, nas possibilidades que eu apresentava. Eu conheci pessoas, eu fiquei esses dias pensando, eu fui a Moçambique e soube da recente morte de um dos dirigentes moçambicanos que se predispôs a me ensinar o que era a África, muito cedo. Eu tive uma bisavó índia,
de uma nação indígena que optou pela autoextinção, porque escolheu não ter mais filhos, eles escolheram isso, e ao mesmo tempo que me dizia, olha, não importa o que os outros fazem, faça o seu melhor. Né? Então, eu sobretudo, pude contar, eu diria que eu fui uma das pessoas que contou com uma generosidade muito grande do movimento social negro. Vou lhe dizer por quê. Eu fui feminista muito cedo. Eu me lembro que por exemplo, em 70 e poucos, né, quando eu escrevi alguns artigos, eu lembro que, principalmente, não só homens, como mulheres do movimento negro, que hoje são feministas, diziam, isso é um horror, imagina, isso é uma coisa de branco. Eu dizia, não é, porque nós temos uma história extraordinária. E aí conheci Lélia Gonzalez, por exemplo. Né? Quando eu dizia, olha, o fato de eu estar... para mim é difícil, às vezes, estar em certas organizações, porque eu me submeto, eu sou uma pessoa, eu respeito a hierarquia, eu trabalho, né? As pessoas sabem, eu respeito muito a hierarquia, mas não me proíbam de pensar. E conheci uma pessoa extraordinária, que foi meu primeiro marido, que foi Hamilton Cardoso, que sempre dizia, voe, não deixe ninguém cortar suas asas, entendeu? Então, eu acho que esse tipo de estímulo... Eu convivi com Morris Bishop, por exemplo. Eu não tinha o que comer na escola, mas eu consegui conviver com um homem que foi presidente de Granada. Então, eu acho que eu tive muitas oportunidades, muitas oportunidades. Dulce, você foi suplente. Por isso, muitas responsabilidades também. Mas é um contrassenso na história brasileira. Você foi suplente. Agora, eu sei que eu não sou Tolkien. Isso me agrada muito. Eu sei que eu não sou uma cara preta de saias. Né? Eu acho que isso me ajuda a continuar também. Dulce, você foi suplente do senador Eduardo Suplicy. Naquela ocasião havia grande expectativa, tanto do movimento de mulheres como do movimento negro, que você, de alguma maneira, pudesse ter uma abertura, uma participação, nem que fosse por um mês simbólica, era muito importante naquela ocasião. Isso não ocorreu. Você não teve a coragem suficiente de romper a resistência do senador, do então jovem senador Eduardo Suplicy, ou o PT, ou o próprio senador, não lhe deu todas essas oportunidades que você disse que teve ao longo do tempo? Veja bem, eu acho que eu teria tido as oportunidades se eu tivesse brigado por ela, ou se eu tivesse conversado ou negociado. O Suplicy é um homem de uma grandeza política extraordinária. Agora, a Fátima tem aí um limite meu. Eu vou lhe dizer o seguinte, eu sempre me vi muito preparada para o executivo. Eu digo isso honestamente. E eu sempre achei que eu tinha que fazer bem feito aquilo que eu fizesse. Então, eu achava que eu não faria tão bem feito no Senado. E, além do mais, pouco tempo depois foi eleita a senadora Benedita. E eu dizia, olha, o fato de ter uma senadora como Benedita, depois a senadora Marina Silva, se eu apoiar essas mulheres e, sobretudo, se o mandato do Suplicy conseguir incluir os conteúdos, eu, de certa forma, me senti um pouco livre para fazer aquilo que eu faço bem. Eu fui, por exemplo, para a presidência da Fundação como suplente do Senado. Então, eu me senti pessoalmente mais feliz e principalmente muito bem representada, porque a gente tinha representantes. Em seguida foi o senador Abdias do Nascimento para o Senado. Agora, eu entendo que aí certamente houve uma frustração grande por parte, principalmente, das pessoas que lutaram tanto por isso, entendo mesmo. E acho também que essa é uma questão importante hoje. Eu acho que a gente tem que construir muitas lideranças com empenho no legislativo. O executivo é importante, mas o legislativo é muito importante. Agora, você disse que há preconceito com relação à ascensão de negros na política. Com certeza. Você coloca isso nos partidos, coloca isso dentro dos governos. Por onde é que você coloca essas barreiras ao trânsito de lideranças negras? Certamente há muito medo de uma presença negra mais independente. Primeiro, ainda há muito medo, um medo cultural, um medo atávico, não é? De uma organização negra que venha a ser tão independente que não seja controlada pelos vários instrumentos de controle social. Essa é uma questão que eu vejo presente no cotidiano. Segundo os partidos têm conceitos muito atrasados. Os partidos também têm conceitos, como tem em relação às mulheres, não é? Os partidos têm, em geral, conceitos muito utilitários dos negros e das mulheres. Quer dizer, os negros, se trazem voto, contam. Se não trazem voto, para discutir especificamente a superação do racismo, nem sempre contam. Eu posso lhe dizer, por exemplo, a dificuldade que foi conseguir possibilidade para um órgão negro do governo, porque a Fundação Cultural Palmares para titular a terra de quilombos. Primeiro, ninguém acreditava que pudesse fazer, que a gente tivesse condições técnicas, tivesse condições objetivas, e a gente sabia que tinha. Aliás, esse trabalho a gente fazia. Agora, ninguém acreditava que uma instituição, sobretudo, que trabalhasse com a população negra, para a população negra e dirigida por negros,
tivesse capacidade técnica ou condições políticas, por exemplo, de titular terras de quilômetros. Foi uma luta. Não pense você que foi uma luta só entre os setores mais conservadores da sociedade. Não foi só ali, não foi só com os cartórios, não. Foi também uma luta interna, porque as pessoas não acreditavam. Agora, essa é uma questão séria, em geral. O movimento negro, com razão, não tem tido... Não confia, em geral, nas instituições, com razão. As pessoas negras, em geral, com muita razão, não confiam no Estado, porque nunca tiveram por que confiar. Então, eu entendia, principalmente naquele momento, inclusive, do Senado, que era muito importante conseguir construir mais e mais essa confiança nas etapas, nos vários estágios. Os partidos têm dificuldade para lidar com isso. Né? Para você imaginar, para você convencer o partido a colocar de forma adequada discussões como políticas de ação afirmativa, políticas de superação da desigualdade ou políticas compensatórias nas suas plataformas, é muito difícil. É muito difícil, porque sempre vêm e usam um rótulo fácil, isso é racismo às avessas, ou então usam um rótulo fácil, mas de repente, na verdade é medo de perder voto, primeiro, medo de não conseguir lidar no conjunto com essas questões e principalmente medo do desconhecido. Há um profundo medo desse espaço desconhecido, que é a realidade do povo negro. De fato, porque quem não convive com uma família negra, não conhece uma família negra. A realidade, o cotidiano negro é muito pouco conhecido das pessoas que gerenciam o Estado, que conduzem os partidos. Dulce, por favor, de volta à Conferência Mundial contra o Racismo, tem mais duas perguntinhas aqui para te fazer. A justificativa central do governo brasileiro, né, na pré-conferência em Genebra, de 1 a 5 de maio, para retirar a oferta de candidatura da realização da Conferência Regional das Américas, era o fato de que o Brasil precisava fazer uma tarefa de casa, inicialmente, né, que o Brasil despenderia muitos recursos financeiros, humanos, numa Conferência Regional das Américas e que deveria investir esses recursos numa Conferência Nacional. E temos ouvido rumores de que a Conferência Nacional Brasileira, né, pode ocorrer depois da Conferência Regional. E a Conferência Regional das Américas será no início de dezembro em Santiago do Chile. Então, eu gostaria de saber de você qual é a previsão de data para a realização da Conferência Nacional, da nossa conferência interna, preparatória à Conferência Mundial, e também de quanto o governo brasileiro já disponibilizou até agora para a realização dessa nossa Conferência Nacional. Veja bem, eu acho que aí existe um problema sério de comunicação, um problema sério de entendimento, e eu acho eu tenho certeza que o embaixador Gilberto Saboia saberá, que é o secretário de Direitos Humanos, saberá construir esse diálogo. E eu acho também que os movimentos vão se sentir mais confortáveis dialogando com ele. Primeiro, há um processo preparatório intensivo dentro do governo. Eu posso dizer, por exemplo, nós tivemos agora, essa semana, um extraordinário encontro de vários especialistas discutindo profundamente as várias áreas que estão sendo discutidas nesse setor que é de cultura do desenvolvimento. O ministro Zé Serra está com uma equipe toda discutindo de forma profunda e honesta a cultura da saúde. E ele teve a coragem de chamar grande parte da sua equipe e perguntar para as pessoas: o que é anemia falciforme? Como é que acontece a anemia falciforme? Como é que um médico no Brasil pode não conhecer anemia falciforme? Como é que vocês não sabem que as mulheres negras morrem muito mais de hipertensão do que as mulheres não negras no Brasil? Então, há um processo interno preparatório, IPEA e várias outras áreas, a própria cultura. Então, esse processo interno, que a gente chamava um pouco do dever de casa, ele está acontecendo e ele é um processo público aberto, as pessoas podem ver, consultar por homepage, podem, e toda semana a gente solta notas e a gente convida as pessoas, ele é um processo aberto. Por outro lado, eu acho que, de fato, todo mundo foi atropelado por essa conferência. Eu nunca vi, e eu tenho participado desde a Conferência de Direitos Humanos, por exemplo, eu nunca vi uma conferência mundial ter que ser preparada em 1 ano e meio. Esse atraso não foi do Brasil, pelo contrário. E até em Genebra eu me sentia muito confortável em relação a isso, porque eu sei o quanto a própria Fundação e eu mesma, quanto nós pressionamos as Nações Unidas para que se posicionasse e para que fizesse aquele encontro do começo de maio
Porque, e veja bem, e a extraordinária Mary Robinson esteve aqui neste programa, eu participei aqui do Roda Viva, onde ela mesma disse, olha, esse foi um processo atropelado, porque a própria agenda das Nações Unidas acabou sendo uma agenda que não permitiu um longo processo preparatório. Então, primeiro, há um esforço, sim. E eu vou dizer, não considerar que há um esforço seria desqualificar o movimento negro, porque esse esforço não surgiu simplesmente por um interesse natural, surgiu a partir das pressões e das colocações do movimento negro para o governo brasileiro, primeiro. Segundo, além de haver um esforço, é possível, eu não sei se é pior ou melhor, acho que aí deve ser um consenso, uma decisão comum, a Conferência Brasileira acontecer antes ou depois da Conferência Preparatória no Chile. Depende do que se quer da Conferência Brasileira. Se houver a possibilidade de negociações até o encontro do Chile, que acontece no começo de dezembro, do ponto de vista operacional e do ponto de vista pedagógico para o próprio governo, eu acho que seria extraordinário que a Conferência Brasileira acontecesse depois do Chile. Até porque o conjunto do governo brasileiro estaria mais pressionado a dar respostas a partir de uma conferência regional. Depende do que se espera. Então, eu acho que não é uma decisão, por exemplo, que deva ser tomada só pelo governo, só pelos movimentos. Eu acho que aí sim precisa haver negociação e um encontro dos interesses. Não é? Eu acho que essa é uma preocupação extremamente válida dos movimentos sociais. Mas é fundamental que haja uma definição sobre, afinal de contas, quais são os interesses dos movimentos, quais são os interesses do governo e as possibilidades reais. Eu tenho muito medo de fazer no Brasil uma conferência nacional atropelada. Até porque eu sei que várias áreas de governo apresentam ali o seu dever de casa e lavam as mãos e vão embora depois de uma conferência nacional. Se ela acontece com mais subsídios, inclusive a minha proposta hoje e a proposta de vários setores, é que o Brasil não só apresente propostas para o documento da África do Sul, mas que nós também consigamos produzir um cenário para 2001 mais 5. Não é? Como acontece hoje, a gente tem hoje Beijing mais 5, a Conferência da Mulher, na China mais 5 anos, mas que a gente já produza um cenário do que é que nós queremos e como é que nós queremos as relações interpessoais, as relações culturais e principalmente as relações econômicas em 2006. Eu acho que essa seria uma contribuição muito importante do governo brasileiro para a superação do racismo no país. Dulce, permita-me indagar o seguinte, tempos atrás, 3 ou 4 semanas, 6 semanas por aí, nós estivemos em Brasília, em que você participou de uma mesa, realmente, de uma audiência pública com relação à oficialização, a proposta de oficialização do hino à negritude, letra e música de nossa autoria que você conhece e que você realmente fez uma bela defesa da sua natureza, etc. Em audiências públicas como essa, em que realmente assuntos polêmicos são realmente debatidos lá no Congresso Nacional, eu tive a oportunidade de participar também pelo menos ouvir, não é? A conferência em que se debateu o problema dessa conferência contra o racismo, etc., e que o representante do governo foi oficial, você lembra-se o nome dele? O embaixador Marco Antônio Diniz Brandão. Ele deixou um mal-estar muito grande quando disse peremptoriamente que a sociedade brasileira não tinha absolutamente nenhum interesse em assuntos dessa natureza. Você se lembra disso, não é? Não tinha interesse em assunto de coisa que estava voltada por outros aspectos, razão porque não daria a verba, etc., aquela coisa, e você teve uma posição muito forte, assim, no sentido de defender a conveniência dessa audiência. É nesse sentido que eu pergunto como é que realmente a gente pode realizar fazer parte de um mundo, de um universo que está preocupado realmente, nós temos o Papa pedindo perdão aí pelas impropriedades da participação da igreja na vida da catequese na civilização brasileira. Nós temos uma série de coisas que estão mudando realmente. E me parece que há estruturas muito rígidas, né, dentro de certos setores do governo que resistem a esse tipo de modificação, de aceitação. Como é que a gente pode conciliar isso dentro dessa realidade de se fazer, dessa necessidade de se realizar um congresso dessa magnitude? Veja bem, eu acho que sim, existem estruturas rígidas no governo e no Estado brasileiro, não é? Eu me lembro
de uma discussão muito interessante com alguns setores do Tribunal de Contas da União, quando nós justificávamos por que é que os nossos técnicos viajam tanto no final de semana. E a gente dizia, olha, porque trabalham com uma população tão pobre que só pode se reunir, uma população que não pode se reunir à noite durante a semana, só pode se reunir no final de semana e nós precisamos ir lá, porque não adianta pensar em trazer uma pessoa do interior de algumas regiões do Maranhão ou até mesmo do interior de São Paulo para Brasília para discutir, negociar ou trabalhar. Os técnicos têm que ir até lá. Então, há um processo fundamental de pedagogização desses setores rígidos. Os setores, às vezes, são rígidos não só porque são simplesmente racistas ou porque respondem ao estímulo tradicional da discriminação, mas muitas vezes porque desconhecem essas realidades. A gente precisa entender que o Brasil que gerencia o Brasil conhece pouco dessa realidade cotidiana do país e que precisa conhecer cada vez mais. Por outro lado, nós encontramos hoje servidores públicos que têm com plena consciência da importância do serviço público e que sabe que o serviço público não pode ser apenas para alguns, mas deve ser, de fato, para a coletividade e que tem uma parte da coletividade que está excluída. Então, eu acho, professor Eduardo, e eu aprendi isso com pessoas como o senhor e tantos outros, né, que é fundamental que se tenha paciência histórica. Muita força e muito engajamento cotidiano. Nós não vamos mudar os conceitos do Estado ou a estrutura do Estado apenas porque o presidente quer, ou porque alguns setores querem, ou porque um conjunto, ou mesmo, nem mesmo porque um conjunto de dirigentes partidários querem. É preciso trabalhar justamente nessas áreas de rigidez para que elas percebam a importância. Eu vou lhe dizer, é muito interessante. Carnaval. Eu nunca consegui, e eu ainda não consegui, uma emenda parlamentar que permitisse apoio a determinadas instituições carnavalescas. Porque as pessoas acham que é simplesmente pôr dinheiro em um bando de negros que vão lá no final de semana fazer festa. Essa é a frase, ou é a forma como se expressa o imaginário das pessoas. E não percebem que esse grupo de negros se encontra naquele coletivo, naquele espaço físico, porque ali produz cultura e porque ali, inclusive, consegue construir a sua dignidade. E que é uma alternativa extraordinária para o narcotráfico, uma alternativa extraordinária para o roubo, uma alternativa extraordinária justamente para os massacres psicológicos. Não é? E ainda o quão pedagógico pode ser o trabalho com uma escola de samba. Então, alguns de nós, de fato, temos que ter muita paciência, muita coragem e de forma alguma, imaginarmos que as coisas estão resolvidas porque tem alguém na Fundação Palmares, porque tem o senhor, porque tem esse dia. Não, nós precisamos construir um número muito grande de pessoas que consigam entender essa realidade e investir na sua superação. Negros, brancos, mulheres e homens, não é? De todas as origens, índios, japoneses e tudo mais. Dulce, escola de samba tem break, programa de TV tem intervalo. Nós voltamos já já. Saturno. Estamos de volta com o Roda Viva, esta noite entrevistando a antropóloga e arquiteta Dulce Maria Pereira, a secretária executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e a primeira mulher negra a ocupar um cargo na diplomacia brasileira. Isso é fato, realmente? É a primeira mulher negra a ocupar um cargo? Não, eu conheço algumas mulheres negras extraordinárias na diplomacia e eu Mas conheci... Mas a ocupar um cargo externo, talvez? Externo, de embaixadora, sim. Tá sim. Ao mesmo tempo, eu sempre digo que é uma vergonha, é fundamental que aconteça, mas é uma vergonha para o nosso país que isso só aconteça agora, não é? E eu acho que não é um mérito meu, mas é um mérito, inclusive, de ter produzido essa possibilidade do movimento social negro e dos setores políticos, do presidente, porque o presidente foi muito corajoso. Eu acho que o presidente Fernando Henrique tem sido muito corajoso, não apenas nessa minha indicação, como em outros atos. E, às vezes, inclusive, são atos do presidente que nem sempre são acompanhados pelo conjunto do governo, até porque não há muita cultura ainda de inclusão, não há uma programação para a inclusão no conjunto do governo. Alfredo. Doutora Dulce, que projetos é que pretende desenvolver no sentido de conquistar maior visibilidade internacional para a CPLP? Foi o que referiu, não só a nível internacional, mas também dentro da própria opinião pública brasileira. Por um lado isso. Por outro lado, falou no início desta entrevista, falou na questão de Angola.
e apresentou isso como um objetivo, ou seja, a CPLP ter um papel no fim da guerra em Angola. Que passos concretos é que pretende dar nesse sentido? Bem, sobre a primeira pergunta, eu estou iniciando esse meu mandato visitando todos os presidentes, já comecei essa conversa com os presidentes, porque primeiro eu tenho que ouvir o que os presidentes esperam e também eu tenho pedido a eles que invistam muito na negociação e na discussão interna sobre a importância da CPLP. Isso se aplica, inclusive, ao Brasil, ao meu governo, não é? Além disso, eu acredito que algumas ações imediatas são importantes. Uma delas é, inclusive, informatizar a própria CPLP e agilizar o contato e a informação à imprensa. Né? Eu acho que você, Alfredo, é uma das pessoas que sabe da importância de um diálogo cotidiano com a imprensa, até para que a CPLP seja visível. Bancando totalmente o ignorante que eu sou, no caso, existe um site, cplp.com? Existe um site, mas existe um site CPLP, agora esse site precisa ser revitalizado e sem dúvida alguma, atualizado. Agora, por exemplo, os presidentes não têm nenhum mecanismo de intercâmbio mais direto com a própria CPLP. É o mesmo velho telefone. Então, essa é uma das metas, fazer com que a própria Secretaria Executiva tenha um diálogo cotidiano com os presidentes dos países. Além disso, fazer aquilo que fazem todas as outras instituições multilaterais do mundo, construir ações e criar mesmo, fazer publicidade nos vários lugares do mundo. É importante que se faça, tornar as suas ações visíveis. Então, mas, por exemplo, no caso do Brasil, concretamente, há uma verba governamental para propaganda do Estado. Sim. Por exemplo, está discutido a CPLP, por exemplo, creio que é o ministro que tem essa verba. André Matarazzo. Matarazzo, por exemplo, destacar uma verba desse orçamento para dar a conhecer no Brasil que existe uma instituição da qual o Brasil faz parte, que se chama CPLP? Sim, não apenas há essa verba, como há hoje a organização de uma série de produtos de comunicação para fazer com que a população brasileira se engaje no processo da CPLP. É novo, é claro que faz parte dos esforços atuais. Agora, eu queria dizer o seguinte, é muito importante também que não seja único e exclusivamente um ato do Brasil, porque é importante que a CPLP se constitua, cresça como uma instituição multilateral. Então, o que eu espero, e parte da negociação que eu vou fazer com todos os presidentes, é que nós tenhamos procedimentos comuns nos vários países. Inclusive porque podemos, assim, mostrar... No caso de Portugal, sem dúvida alguma, se importa muito com a CPLP. A CPLP é conhecida em Portugal. Agora, será importante que o Brasil saiba o que pensam os portugueses da CPLP, o que esperam os portugueses da CPLP, o que esperam os angolanos da CPLP. Então, além desse merchandising, não é? Dessa publicidade sobre a CPLP, está sendo desenvolvido um projeto que é de intercâmbio sobre a informação que se faz nos vários países também. Isso a curto prazo. Isso tem que ser a curtíssimo prazo. Deixa eu te perguntar uma coisa rápida aqui, que é sobre esse assunto. A CPLP existe há 4 anos, né? Sim. Não é só Brasil, eu acho que ninguém ouviu falar nela. E eu pergunto se a culpa disso não seria o fato do primeiro secretário-geral, né? Sim, o primeiro secretário executivo. Executivo não ter sido o embaixador José Aparecido de Oliveira, que era realmente a alma disso tudo. Quer dizer, colocaram ali alguém que não tinha muita afinidade. Por mesquinharia da política interna brasileira, né? Política interna brasileira. Eu não sei. Realmente eu não sei se o fato é não ter sido o embaixador José Aparecido. Eu respeito, admiro e eu sei. Eu digo, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Nós abrimos mão no nascimento. Ele tinha paixão pela coisa. Ele tinha paixão, claro. Isso é que faz a coisa andar. Claro. Está torcendo muito por você, viu, embaixador? Pois é. Mas eu não acredito que uma instituição multilateral possa depender única e exclusivamente de uma pessoa. Tem que ser política dos Estados. E mesmo, claro que como secretário executivo, eu pretendo dar um dinamismo muito grande. Eu quero assegurar que a participação dos vários países, inclusive através de colaboradores técnicos. Eu quero assegurar que essa presença cotidiana dos países esteja ali no dia a dia da CPLP. Agora, eu entendo também que foi um momento difícil para o conjunto dos países. E eu não sei o quanto, mesmo Portugal, e aí, claro que, mesmo Portugal, se Portugal avaliava a importância dessa instituição multilateral quando ela foi
foi criada. Eu acredito que nenhum dos países percebia a sua importância para a concertação política e econômica, até porque era um outro momento desse processo acelerado de globalização. Era um outro momento também dos países internamente. Eu acredito que se esperava muito mais da CPLP um resultado quase que interno do que o resultado que é possível para a CPLP. Eu acho que é a história, não é? A história acaba por si própria dando saltos. Eu acho que houve um salto da própria história aí. Dulce, não é? deixa eu te perguntar uma coisa um pouco pessoal. Você tem 2 filhos adolescentes. Você está falando muito de coragem, de programas, de coisas que você pretende fazer. E eu quero saber como é que fica a sua vida pessoal com relação a isso. Você sai do país por 4 anos, você leva seus filhos juntos. O que é que acontece com a Dulce, mulher? Olha, eu ouvi lá em casa que eu sou agora um ser dos 7 mares. Porque, afinal de contas, são 7 países e os vários mares para trabalhar. Eu convivo, eu sou a única feminista de uma casa de homens. Eu tenho um marido extraordinário, um companheiro extraordinário e filhos que estão se formando aí, se adequando a uma mãe feminista que a vida inteira foi assim. Não é? Eu me lembro, por exemplo, trabalhando na TV Cultura, quando eu amamentava o meu filho, algumas pessoas se lembravam aqui, por exemplo, quando eu amamentava o meu filho, quase que, não é? E depois meu segundo filho, eu amamentei as crianças durante muito tempo. Então, um dos meus privilégios é essa família. É um dos grandes privilégios. É uma família de homens muito interessantes, responsáveis, que percebem a importância do trabalho que eu faço e que fazem eles também um trabalho muito sério, humano, não é? Que têm consciência da importância do mundo se modificar, que são generosos. Agora, eu sinto falta de não conviver mais, principalmente porque eles são tão interessantes. Quer dizer, mas respondendo a pergunta, você não vai levá-los. Não, olha, eu acredito que você começou a contar uma história. A impressão que eu tenho é que eles vão para Lisboa antes de mim, porque o que eu já ouvi lá em casa é o seguinte: as aulas começam dia 7 de setembro, não é isso? E eu ouvi ontem essa história. Olha, enquanto você fica aí pelos 7 mares, nós precisamos nos concentrar em algum lugar. Então, já estão vendo escola e tudo mais. Então, eles chegarão antes de mim. Deixa eu aproveitar e te fazer mais uma pergunta aqui nessa linha também. É notório o crescimento das lideranças negras no país, o crescimento de algumas, a consolidação de outras, e é inevitável que essas lideranças sejam convidadas a assumir cargos públicos, né, a assumir responsabilidades maiores num coletivo mais amplo. E aí, a partir da sua experiência, e essas são lideranças que vêm do movimento social, a partir da sua experiência eu te pergunto o seguinte: é possível, ter uma perna no movimento social e uma perna no governo? Isso existe? Olha, Cidinha, eu acho que as pessoas têm que fazer escolhas, e as escolhas não são fáceis. Não é? As escolhas nunca foram fáceis. Eu li há pouco tempo um trecho extraordinário do Luiz Gama, onde ele dizia do tipo de ruptura que ele teve que fazer quando ele escolheu advogar, não é? De alguma forma, entrar para uma atividade que era quase que reconhecidamente muito mais próxima do Estado. Eu acho que as pessoas a trajetória das pessoas não acaba quando elas passam por um lugar ou para o outro. Elas carregam, sem dúvida alguma, toda a sua bagagem. E seria muito pobre e, principalmente, um prejuízo muito grande para o conjunto das pessoas, para o conjunto, principalmente da população negra, se alguns de nós, e se algumas de nós, mulheres, não participássemos das estruturas de governo. Não é? Porque, afinal de contas, são estruturas muito importantes para que elas assegurassem um retorno para a própria população. Eu digo honestamente, eu duvido que, a não ser que fosse alguém que não tivesse nada a perder, a não ser o respeito do próprio movimento, eu duvido, né, que algumas ações fossem feitas como fazem hoje, por exemplo, Ivair, como faço eu, como faço outras pessoas. É o mesmo caso das mulheres. Eu vi a extraordinária briga, no caso do Conselho da Mulher, feita pela Solange, e a briga feita pela Laia em São Paulo. E quem ganha? E o que eu me pergunto é quem perderia se isso não fosse feito? Eu sei quantas pessoas perderiam se... Olha, pensemos num projeto que você participa e que eu levei para vocês, que foi o Geração 21, por exemplo, né, da Fundação Banco Boston. É um projeto que jamais teria o sucesso que tem, jamais teria... nós não teríamos esses 21 jovens com as possibilidades que terão, e nem esse projeto seria a referência que é,
não houvessem algumas pessoas aberto um pouco até das suas possibilidades humanas, um pouco mais tranquilas e menos conflituosas, de assumir como Reinaldo da Fundação Banco Boston, você, uma ONG, uma organização não governamental, e uma instituição de governo que era responsável por fazer aquela interlocução naquele momento. Então, eu acho que são escolhas. Por outro lado, eu não acho que se as pessoas têm certeza do objetivo, se estão afinadas com as referências fundamentais que carrega do próprio movimento social, eu não vejo por que não interferir para transformar as estruturas de Estado. Esse momento social é assim. Imagine pessoas como muitos de nós, não é? Eu, por exemplo, esses dias eu vi o deputado Aldo Arantes que encaminhou as propostas sobre a questão da língua portuguesa. Rebelo. Aldo Rebelo. Aliás, é injusto com o Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é uma liderança maravilhosa e outro dia o editorial do jornal... Eu ia te perguntar isso. O que você acha do projeto dele? É um projeto ousado, é um projeto que, sem dúvida alguma, carrega expectativas de um número muito grande de pessoas. Ele representa setores ali que consideram importante esse tratamento à língua portuguesa. Importante? Acho que é bom explicar que o projeto é esse, né, Marco? Exatamente. É importante que determina, não é, que todos os termos utilizados na comunicação pública sejam em língua portuguesa. Não é? A gente não vai poder usar mais... Pune quem usar o inglês, o francês. Inglês, francês, ou seja o que for. Claro. Olha, veja bem, eu acho muito interessante que se apresente um projeto. Individualmente, eu não considero que seja essa a questão mais relevante do ponto de vista da língua portuguesa. Agora, acho que é importante, acho que é uma forma política de se fazer com que a língua portuguesa ganhe peso e com que o debate sobre a língua portuguesa passe a fazer parte do dia a dia político nosso. E acho que vai ser muito importante para que nós caminhemos mais rapidamente para a discussão sobre o acordo ortográfico. Aí acho importante. Acho que como marco político ele é extraordinário. Então vamos voltar à língua. Agora, talvez... Marcon, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabe que, por formação, eu acho que a língua expressa muito da história, a trajetória dos povos. E aí acho que a língua portuguesa... Então, aí eu quero te fazer uma pergunta sobre isso. Voltando aos 7 mares, que, na verdade, os 7 mares são o grande mar português, né? Eu acho, ou melhor, eu não acho, é assim, o que pereniza uma língua é a literatura, né? Entre esses 7 países acontece uma coisa engraçada, um não diálogo literário. Nós, todos os brasileiros hoje, conhecemos e gostamos, adoramos José Saramago, mas poucos conhecemos escritores contemporâneos portugueses, uma bela poeta como Sofia Mello Briner Anderson, que eu adoro. Eles, portugueses, até onde eu sei, continuam gostando muito de Érico Veríssimo e de Jorge Amado, mas desconhecem autores contemporâneos nossos, né? Muitos autores contemporâneos nossos, eu acredito que ainda são desconhecidos lá entre os portugueses. Por exemplo, um João Baldo, um Carlos Heitor Coni, as nossas escritoras contemporâneas, que são muitas. Isso para não falar da literatura africana, que no Brasil é quase... Eu ia chegar lá. E tanto nós brasileiros quanto os portugueses, só agora começamos a conhecer, por exemplo, um Mia Couto, romancista fantástico, moçambicano. Mia Couto. Mia Couto. Pepetela. Pois é. E ponto, né? Então, essa falta de... Quer dizer, o que a CPLP pode fazer para que a gente se aproxime também pela literatura? Aí acredito que você pense sobre isso. Com certeza. Aí os projetos são ousados. Inclusive, eu estive há poucos dias conversando com a Graça Machel. Estamos já... pensando em como garantir que os nossos livros sejam ilustrados e que haja uma troca comum. Nós estamos fazendo uma parceria interessante com a Unesco para vitalizar o intercâmbio entre as obras que já estão produzidas. Estamos trabalhando para a organização de um prêmio literário. Além disso, há a intenção, e eu acredito que vai ser muito rapidamente uma ação concreta, a organização de publicações comuns, publicações em parceria. E, sobretudo, vamos como tratar lançamento de baratear. Lá e aqui, exatamente. Lançamentos simultâneos? E além do mais, baratear o custo de produção de livros e fazer com que eles circulem de forma muito mais ágil. Para você imaginar a pressa, nós esperamos já com a Unesco, daqui a um mês, começar a fazer com que haja uma mais ágil circulação do produto literário dos nossos países. E, além disso, estamos tratando do estímulo a novos escritores também. Uma outra área interessante é o cinema.
uma predisposição já a coproduções. Nós estamos trabalhando para criar condições para que muitas coproduções se façam e que sejam, de fato, coproduções com participação pelo menos de 3 países da CPLP. Então, esses projetos, eu acredito que caminhem rapidamente. Aliás, esse era um sonho que eu tinha há muito tempo atrás. Ele foi viável no cotidiano da Fundação Palmares, ele é agora viável na CPLP. Fazer filme em comum, né? A propósito, você acha que em 4 anos é possível fazer tudo isso, Dulce? Com um investimento grande no conjunto dos países, com equipes que saibam, de fato, multiplicar o interesse, e principalmente com o entusiasmo extraordinário que eu vejo hoje dos vários setores, eu acho que é fundamental. Além disso, há um outro problema no caso da CPLP. Muitas iniciativas foram abortadas pela falta de investimento, pela falta de interesse. Então, esse é o momento em que essas iniciativas voltaram a acontecer. Olha, imagine, só neste mês existem 4 ou 5 reuniões que tem por tema a CPLP. Existe uma reunião do Tribunal de Contas da União, existe uma reunião de jovens cineastas que querem discutir, existe uma reunião de áreas de cientistas. A proposta de um encontro sobre governabilidade no ano que vem no Brasil, e esse encontro sobre governabilidade, que será aqui coordenado pelo ministro Pedro Parente, já é consequência de um encontro que aconteceu há 1 mês no Cabo Verde. Não é? Então, há muita motivação. E nós, mulheres, sem dúvida alguma. Nós, mulheres, porque há um grande interesse e grandes articulações das mulheres para que a gente faça com que aconteçam, principalmente, os encontros de escritoras e alguns encontros setoriais. E a área de negócios também, pelo visto, será uma outra área bastante dinamizada. Viu? A propósito, você fala em escritor, nós temos aqui o nosso decano, Clóvis Moura, que tem uma obra extraordinária. Eu tenho a impressão que é uma das coisas mais acabadas com relação à história do negro no Brasil. E eu gostaria de que você pudesse tomar conhecimento dessa obra e pedir o seu empenho para com o prestígio que você dispõe, que a Fundação Palmares ou outra instituição ligada ao Ministério da Cultura pudesse realmente se interessar por essa obra, conhecê-la e fazer com que realmente essas luzes do próximo milênio, não é, que está por aí, não é, que estão por aí chegando, possam realmente conhecer essa obra, que seria uma maneira de não só de nós mostrarmos o Brasil para os brasileiros do ponto de vista dos afro-negros, como, acima de tudo, fazer com que isso possa circular em termos dos 7 países que falam realmente a língua portuguesa, língua de Camões, já que nesta semana, nesses dias, a Essa de Queiroz está fazendo realmente o seu centenário de morte. E muita coisa está sendo feita por aí. E nós gostaríamos que Cruz de Souza, que esses escritores também afro-brasileiros, pudessem ter essa mesma contemplação da imprensa, etc., e do Estado particularmente, em que você tem uma grande influência e é altamente respeitável e pode influir para essa decisão. É um apelo que eu faço aqui ao ar. Veja bem, o professor Clóvis Moura, ele é absolutamente conhecido, ele é um homem, inclusive, que motivou grande parte dos trabalhos que são feitos hoje na Serra da Barriguinha, Alagoas, lá no Quilombo de Palmares. Perfeito. A circulação de obras como a dele são fundamentais. É fundamental, porque as obras dele são fundamentais. Norma Cury foi correspondente em Lisboa e certamente sabe, conhece muito melhor do que eu, aquele receio, né, que você também sabe muito bem, de uma colonização revertida de sentido inverso, a exportação de telenovelas brasileiras para Portugal. Não houve um momento desse esse surto, essa paura portuguesa, né? Os outros países receiam que a gente possa, de alguma forma, querer exercer um colonialismo cultural? Olha, eu diria que não, eu diria que há uma expectativa do Brasil ser muito mais proativo nesse sentido. Há uma grande expectativa do conjunto dos países de uma presença maior do Brasil. O Brasil é um país muito ausente. A política brasileira foi até recentemente, até agora, muito pouco presente. Na verdade, houve quase que um distanciamento muito grande, embora, é claro, o Brasil tenha relações históricas com Angola e com os outros países e tenha reconhecido. Então, não, há uma demanda muito grande de presença cultural brasileira. Há também uma cobrança muito grande em função das desigualdades no Brasil. É interessante que hoje esse tipo de realidade se faça presente na África. Agora, eu acho que também com Portugal,
O que tem acontecido é que nós não nos conhecemos de forma suficiente. Muita gente me dizia também que o governo brasileiro morria de medo de uma apropriação total de espaços, outros que seriam do Brasil. E eu não vejo isso. O que eu acho, no caso principalmente de Portugal, e aí eu nem posso falar por Portugal, e certamente o Armando poderá dizer muito mais, há um desconhecimento e eu diria que há muito pouca prática de construção de política multilateral. E aí a CPLP precisa ser um espaço de construção dessas ações conjuntas. Eu acho que grande parte desse medo vai se acabar, até porque o que eu tenho visto e ouvido de Portugal é que Portugal não tem nenhum interesse em retomar em lidar simplesmente com a memória colonial, no caso do Brasil. Agora, o Brasil está mais interessado nos investimentos, na infraestrutura brasileira, né? Muito capital presente. Aí é um problema, aí depende de cada país ser ágil e saber se fazer impor em outros espaços, e como Portugal tem feito no caso do Brasil, e o Brasil certamente terá facilidade em função da língua e compete ao Brasil. Então, agilizar a sua presença, não só em Portugal, como em outros lugares, outros países do planeta. O Brasil tem exportado muito pouco, por exemplo. Não é? A gente sabe que hoje... E o Brasil tem exportado muito pouca cultura, inclusive. A cultura musical brasileira, quer dizer, a música brasileira com relação aos outros países tem uma abertura grande já, não tem? Tem uma abertura grande, mas, de novo, o Brasil não ocupa o espaço possível na indústria cultural a partir da música. Essa é uma realidade dramática, não só em relação aos países de língua portuguesa, como em relação ao conjunto dos países do mundo. Nós ainda estamos construindo uma política de presença mundial através da música. Entre outras coisas, porque a indústria cultural é uma indústria que não é dominada pelas empresas brasileiras. Claro. E porque nós não criamos mecanismos que assegurem que, independente da origem da indústria, esses produtos estejam presentes em todo o mundo. Não é? Eu vejo com muito bons olhos, por exemplo, o selo Mercosul, ou Mercosul Cultural, é muito interessante, porque ele permite o intercâmbio. E o Brasil perde com isso também, porque acaba não recebendo música com uma qualidade extraordinária e recebe única e exclusivamente a música produzida pelos Estados Unidos, que interessa às gravadoras que seja tocada aqui. Dulce, teve uma pergunta que ficou no ar, que eu acho interessante você responder, que é sobre Angola. Sim. O que, quer dizer, é uma guerra que dura 40 anos, né? É uma guerra que dura 40 anos, é uma guerra extremamente perversa. E o que a CPLP pode fazer por Angola? A CPLP pode ser muito dinâmica para assegurar, primeiro, que o protocolo de Lusaka seja cumprido. Porque esse é um dos maiores problemas hoje no cotidiano da guerra. E segundo, fazer com que os vários... O que esse protocolo estabelece? Sim. Bem, o protocolo de Lusaka é o protocolo que estabelecia que as partes envolvidas, no caso, a UNITA, que não tem cumprido a sua parte, e o governo, não é? Aí conduzido pelo MPLA, deveriam cumprir determinadas normas, deveriam negociar, não é? Seria muito longo falar o conteúdo total do protocolo, mas deveriam negociar e respeitar, exatamente, manter o cessar-fogo e respeitar as normas que foram inclusive estabelecidas pelas Nações Unidas. Isso não foi cumprido pela UNITA, não foi cumprido pelo Jonas Savimbi, e há uma opção hoje do governo de Angola que é vencer pelas armas. O que eu entendo é que a CPLP e o conjunto de países da CPLP deve fazer, inclusive, com que os vários outros interesses presentes em Angola deixem de manter os interesses que fazem com que essa guerra continue, inclusive. Essa é uma das formas de se fazer com que a guerra possa chegar mais rapidamente ao fim. Além disso, investir de fato em projetos que permitam ao povo angolano superar o impacto negativo extraordinário criado pela guerra. Não é? E que acaba criando também um círculo vicioso e mantendo um cotidiano de guerra que acaba sendo quase que perpetuado, porque o que se criou em Angola hoje, eu vejo, é uma cultura de guerra. Há uma cultura de guerra em Angola. Então, romper com essa cultura de guerra é fundamental e é papel da CPLP. Que é, aliás, uma guerra, uma situação de guerra trágica e que é mal conhecida. Muito mal conhecida no Brasil, apesar dos interesses económicos grandes do Brasil, no caso, em Angola, quer no campo dos petróleos, quer no campo das obras públicas. Hidroelétricas, uma das maiores hidroelétricas do mundo, que está a ser construída há anos em Angola, está a ser feita por uma grande
empresa brasileira, que tem inclusive uma cidade satélite junto à capital, a Luanda, não é? Bom, isso mostra também que, mesmo no campo da mídia, eu penso que há um pouco, por parte da mídia brasileira, há um certo deixar andar em relação a tudo o que seja exterior ao Brasil. Não, e principalmente que seja a África. Claro, além do desconhecimento... Não queria ir tão longe. Claro, é por aí. Certamente. Além do desconhecimento, é um fato o desconhecimento, há um medo. Agora, havia uma desqualificação mesmo. Eu me lembro quando, várias vezes, quando se tentava fazer programas, ou mesmo como instituição, quando nós tentávamos levar jornalistas aos países africanos, muitas vezes os próprios editores ou as direções dos veículos de comunicação diziam que não era importante, que isso era, sabe, que interesse estranho é esse, são esses africanistas que acabam aí privilegiando a África. E outra coisa, havia uma compreensão absolutamente equivocada de que a África deixaria de contar para a geopolítica e principalmente que deixaria de contar do ponto de vista econômico, porque afinal de contas, países no nível de pobreza que vivem os países africanos, em princípio, e a compreensão que existia principalmente há 2 ou 3 anos atrás, era que não sendo países consumidores, esses países não contavam e não eram tão importantes. Hoje, quem pensa minimamente política internacional sabe que esse é um erro absurdo. Agora, você não acha assim, a Norma falou do nosso, não somos nós, apenas nós, Brasil, que vivemos de costas para a África. Há um entendimento entre os que estudam essa etapa do capitalismo global que a África decidiu-se excluir a África mesmo. A África para ser o continente... Mais do que isso, né? Claro, dizimar, porque se nós virmos, por exemplo, e aí estão alguns dos projetos fundamentais que nós estamos já trabalhando, a realidade que vive a África no que diz respeito à AIDS é absolutamente perverso. Então, um dos nossos projetos principais é justamente o combate comum, a luta comum contra a AIDS, a luta contra a guerra. O Hobsbawm, que é um pensador, diz assim, que você conhece, diz o seguinte, que a África não dá para incluir. Entende? Podemos incluir parcelas da América Latina, de outros setores do terceiro mundo. A lógica africana na lógica do capitalismo internacional, a África deixamos para lá. Pois é verdade. Agora, a África era um universo desconhecido, né? Para a grande maioria, inclusive, dos grandes teóricos, inclusive sobre capitalismo, e teóricos que não só não conheciam a África, como todas as suas teorias foram construídas a partir de preconceitos e a partir de medos extraordinários. Afinal de contas, essa última fronteira, de alguma forma, era vista simplesmente como um espaço de reserva natural, principalmente. Dulce, muito obrigado pela sua entrevista. Nosso tempo acabou. Boa sorte na sua empreitada, que eu sei que não vai ser fácil. E você conte aqui com a TV Cultura sempre que possível, para que a gente possa divulgar um pouco mais desse conceito da comunidade dos países da língua portuguesa e as questões que nós abordamos neste programa. Obrigado a você que está em casa, aos nossos entrevistadores. Nós voltamos na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e até lá.